Proponho a todos e todes ouvintes desse podcast alguns pactos coletivos. Tá na hora de atualizarmos algumas regras de cidadania e avançarmos como sociedade. Por exemplo, quando a pessoa te colocar nos melhores amigos, automaticamente significa que ela está afim e pronto. Alguém tá acima de um mês curtindo e visualizando todos os seus stories, já pode contar como bodas de intenção e fim de papo. Basta! Passivas comportadas não fazem revolução. E RHs, não coloquem mais processos seletivos na GUP. Que palhaçada! O tema do podcast de hoje é pactos coletivos. E para me ajudar, eu tô com essas pessoas que vão causar a revolução. Eu estou aqui com a Alana. Olá, eu ia falar boa noite, né? Mas assim, bom algum momento que vocês estiverem ouvindo. @Alanitia nas redes, Instagram e Twitter. Twitter que já tá indo, né? Indo de adeus, indo embora. E sou criadora de conteúdo, sou podcaster. Você me encontra também aí nas plataformas de áudio com Helena, o podcast tá pronto. Amo, perfeito. E eu também tô aqui com Senhorita Bira. Amizade, coisa mais boa tá aqui com vocês hoje, meu Deus do céu. Eu vou conversar muito nesse controle Y, se Deus quer. Eu também, pra quem não me conhece, é @Senhorita Bira lá no Instagram. No Instagram e no Twitter, @Senhorita Bira. No YouTube é o algoritmo da imagem. Eu falo sobre semiótica e sociologia. Ai, coisa boa. E eu tô solteiro. Se alguém quiser mandar uma mensagem pra mim, já começo com essa fala, pra já encaixar nesse futuro aí. Quem sabe alguém queira ficar comigo um dia, tá bom? É isso, sou apetitosa. E assim, o Controle Y não é um lugar pra isso, aqui é o local, né? Sabe que tem muitas gays sedentas aqui. Eu fui da Camila Freire, uma noia minha, ela falou assim, não, aqui você vai encontrar. Até hoje só veio mulher falar comigo, vai como eu te adorei, isso é necessário e sem... Você assim, eu não quero ser necessário, eu quero alguém para amar. Quero que alguém me chame de gostosa. Uma questão, gente, porque na verdade eu acho que o que eu quero é uma idealização, claro, eu nunca me relacionei, mas todo mundo queria, e ninguém tem. Sem entender isso, aquela coisa que eu até falei nesse podcast próprio da Camila sobre o amor romântico que a gente vê nos filmes. Então, às vezes, eu acho que o que eu estou desejando, a minha mãe que está casada há 20 anos está querendo também, porque ela não teve. Você está entendendo isso? As pessoas não têm relacionamentos que realmente já se preencham, e um relacionamento pensando no futuro e uma construção. São relacionamentos, muitas vezes, por comodismo, porque já estão juntas. Então, eu acho que o que eu queria ter, talvez não exista. Ainda não tem nome. Ainda não tem nome. Olha, não, acho que não tem nome, nem existe, Alana. Não Gente, tem no Brasil. Que profundo isso, muito profundo. E é isso, esse modelo que você está buscando, essa iluminação, esse ray of light aí, realmente às vezes não existe mesmo, né? Olha, eu vou puxar, não vou ser tão profunda agora, quando eu era mais nova, assim, com uns 15, 16 anos, quando eu namorava, né, e tal. E aí, a minha idealização de namoro era pra eu brigar na chuva com o meu namorado e terminar com ele na chuva. Então, eu só queria namorar pra ter esse momento, entendeu? E, tipo, ter um ex. Eu tenho um ex, entendeu? É meu ex. E aí, passou que eu nunca tive ex, porque o meu primeiro namorado é o que eu tô até hoje. Que legal, olha que Ai, gente. Mas eu fui namorar depois de velha, né? Faz quanto tempo que vocês estão juntos? 5 anos. Eu tô com 31. 5 anos? É um tempo bom. Então, assim, meu primeiro namorado foi com 25 anos. Eu ficava assim, com 16 anos era o auge do meu desespero, né? 16 anos, o auge do meu desespero era morrer bebê. Tipo, meu Deus, todo mundo vai beijar na boca, menos eu. E aí foi evoluindo. Gente, o meu sonho era namorar também, né? Eu tive um ex que ele também tinha esse seu sonho de brigar, beijar na chuva. E aí teve um dia que ele morava numa república que tinha um quintalzão, assim. E aí um dia tava chovendo muito forte, ele do nada, vamos lá fora tomar um banho de chuva? E eu sempre fui muito assim, romântico, né? E aí eu virei e falei, não, você tá doido? Quando chega, a gente não quer, sabe, Elana? A gente não dá valor, né? A gente só dá valor quando perde. Não, mas hoje, eu ir na chuva, brigar na chuva, vai brigar sozinho. Faça seu nome aí, não conte comigo. Não dá.
Então tá, a ideia do episódio de hoje é pra gente atualizar algumas regras de cidadania. Depois da pandemia, gente, todo mundo tá muito bagunçado emocionalmente, as pessoas estão cometendo crimes em dates, as pessoas estão dando golpes em outras. Tá muito difícil isso. Então acho que o que eu venho propor aqui é pra gente discutir conselhos revolucionários, propor pactos coletivos para a gente conseguir o que a gente quer, para a gente conseguir a mudança de fato. E para ser justo, eu trouxe aqui 2 pessoas para poder me ajudar nessa elaboração desse pacto, porque Não somos nós 3 que estamos falando, é o bom senso. Vocês vão ver. então bora afirmar esses novos pactos. Primeiro eu queria perguntar para vocês, vamos começar com um pacto básico. Timing de relação. Hoje em dia, Se você tentar marcar um programa com 1 semana de antecedência, já é tido como emocionado. se você vai com um pouquinho mais de calma, a pessoa acha que você não tá afim. Se você tá ali meio de boa, esperando, respeitando o tempo do outro, igual eu, assim. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre dei o tempo do outro pra pessoa dar em cima de mim. E aí eu era considerado o quê? Blasé, desinteressado. Então, afinal, pra vocês hoje, o que vocês acham que é um timing legal pra começar, sei lá, discutir uma relação? Antes de, sei lá, ficar com ciúmes do ficante. Com o buraco tá bem mais embaixo. O que você disse sobre a pandemia é verdade, mas nós estamos vendo um período histórico chamado pós-modernidade, começa lá nos anos 80, segundo Ehrenberg. O que acontece nessa pós-modernidade, como vocês sabem, todos vocês sabem, que qualquer pessoa que vem para a internet já sabe sobre as relações líquidas que Bauman falava para a gente, que a sociedade ela não tem mais nada fluido, e não tem nada fluido, você vê o gênero sendo fluido, você vê relações sendo fluidas, nada mais, você vê a verdade sendo fluida nesse contexto histórico que nós estamos vivendo hoje. Não tem mais verdade, não tem mais mentira. Para mim, é a pior coisa que pode acontecer. Mas o que eu quero dizer para você, com muita verdade, é que as relações acabaram. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre isso, quando se fala sobre não tem mais a necessidade de relacionamento que nós tínhamos no passado. Como se dá isso? Então, eu vou falar para você agora. Uma grande demanda que teve no feminismo nos anos 60 foi o começo da liberação sexual, dos métodos contraceptivos, mas foi sobre a mulher trabalhar também. A mulher estava vindo de um contexto, começou a trabalhar ali na guerra, em 1940, e ela está nesse contexto de querer ter uma emancipação feminina, ela poder cuidar do seu próprio corpo, ela poder decidir quando ela vai ter filho e se ela quer ser uma dona de casa, não ser obrigatório que ela seja. O que acontece? Uma revolução, porque agora essa mulher branca, claro, porque a mulher preta ela foi sequestrada da África para trabalhar, então a mulher preta sempre trabalhou. Então qual mulher não trabalhava? A branca de classe média. E essa mulher branca de classe média, quando ela não trabalha, ela não tem recursos para se suprir sozinha, ela depende de um homem. Então, as relações, elas acabaram naquele momento. Por quê? Primeiro, hoje, essa mulher não precisa mais submeter ao poder do homem, para ela conseguir ter uma casa para morar, para ela conseguir ter alimentação. A casa era do homem, agora não, ela pode construir sua própria casa. Nós temos relações que vão ser construídas a partir da comunhão, se é parcial, se é universal, enfim. Mas o que acontece? Então, a primeira coisa que eu estou falando para você nós não temos mais necessidade, e isso acaba com a situação. Porque é o que falam assim antes, antigamente, quando a relação estava ruim, a pessoa reformava a relação, a pessoa fazia um trabalho para que essa relação continuasse, hoje nós terminamos. Mas por que havia essa necessidade, se houvesse, na verdade, porque não havia também essa tentativa de reconstrução da relação, simplesmente se vivia a vida. Mas porque se acontecesse isso, aconteceria por quê? Porque a mulher dependia do homem financeiramente. Agora ela não depende mais, ela tem o seu autossustento, ela não precisa mais do outro. E por que isso acontece? Isso acontece exatamente porque a pós-modernidade começou. Então aquela ideia moderna que nós temos, quais são os pilares da modernidade? Sempre digo isso também nas minhas aulas de sociologia. É capitalismo, Estado-nação e família. E o que acontece aqui? Nós não temos mais os três estão sendo desmantelados na pós-modernidade. Família não é mais família mononuclear, nós temos agora famílias adotivas, nós temos agora pessoas reivindicando outras formas de ter família. Então aquela família do patriarcado, homem, mulher e filhos, não existe mais. Estado-nação não existe, isso não é nem da pós-modernidade, tem o espaço Schengen. O espaço Schengen, você entra em Portugal, você pode sair na Grécia.
com apenas um passaporte, com apenas uma identificação. Então, o Estado-nação também não existe. O capitalismo que nós temos hoje não é o mesmo do século XIX, é o capitalismo tardio. Então, todos esses pilares da modernidade, inclusive essa necessidade de ter uma família, de ter um relacionamento, acabou. Nós não precisamos mais ter ninguém conosco. Então, estou fazendo essa meia-culpa no começo para dizer que os relacionamentos, eles não precisam mais existir. Hoje você não precisa mais gastar o seu tempo, por quê? Porque nós temos um mundo de pessoas disponível na palma do seu celular, nos seus aplicativos. Quanto tempo seria bom para se falar que você tem interesse na pessoa? Isso assusta hoje, por quê? Porque as pessoas não querem mais construir relações, elas não precisam construir relações, elas estão ocupadas com seus trabalhos para pagar seu aluguelzinho no Copan. É isso que a pessoa está fazendo hoje. No nosso mundo. Então, para mim, agora é isso que está acontecendo. Agora, para mim, eu acho que nós temos que ver as necessidades, nós devemos ser aquela coisa que sempre se fala na internet, da responsabilidade afetiva. O que você quer? Qual é a sua intenção? Isso tem que ser perguntado. Se é só uma comidinha no cozinho, eu adoro, vem ligar para mim, pode ligar, gente, a senhorita Bira no Twitter e no Instagram. Agora, se tem uma coisa mais, uma relação a mais, as pessoas não estão prontas. Então, é um assunto muito complicado, porque fala sobre o período que nós vivemos, fala sobre as expectativas que a indústria cultural colocou sobre nós, porque tanto a Lana quanto você disseram sobre sobre chuva, sobre amor na chuva. Onde está esse amor na chuva? Esse amor na chuva está nos filmes românticos que nós vemos. Então, nós temos expectativas, muitas vezes, irreais de um relacionamento. E não é. Relacionamento é o quê? É você acordar com uma pessoa que peida, a pessoa acorda com barro, com remela. Isso é a vida real. E nós não sabemos disso. Então, quando você se depara com a realidade nua e crua, que a pessoa não é perfeita, a pessoa dá imperfeitos, você se apega, não tem mais pessoas, tem pessoas melhores no arquivo. E não acontece isso. Você falou algo que eu achei muito interessante, que é sobre esse utilitarismo disso tudo também, das relações, que tem que ser útil, tem que ter algum sentido, e como os aplicativos são mais úteis, a pessoa repensa tudo isso. Mas, sei lá, depois da pandemia, eu vejo que as pessoas estão... as pessoas viram que consegue... Foi uma confirmação, acelerou isso tudo, das pessoas também acharem que ficam melhores sozinhas. Eu fico bem, não morri sozinho. Eu fiquei solteiro durante a pandemia, trabalhando e tal, não sei o quê. Fiquei bem fiquei bem sozinho. Então, acho que também isso houve também, a pandemia acelerou essa sensação. Então, quando eu paro para pensar nesse sentido de utilitarismo disso tudo, realmente, não faz sentido. Porque hoje, as pessoas, quando dá o mínimo trabalhinho, o mínimo probleminha, você já não quer mais. E é por isso que esse timing é muito discutível, assim, e que não fica claro para algumas pessoas. Porque as pessoas parecem que estão em voltagens completamente diferentes. Enquanto eu sou uma pessoa 220, que a da chuva e tal, não sei o quê, a outra pessoa é a 110. E aí... Como que nivela isso? Como que eu entendo? Como que eu tenho que me adaptar? Eu vou ligar no 110 se eu sou 220? Não. Então eu acho que essa discussão é bem interessante. A senhorita Bira jogou muitas informações, me senti numa aula realmente, né? Só vendo todas as coisas. Eu queria porque eu não pensei na hora, eu queria ter um papelzinho aqui e ir anotando por partes, sabe? Sabe quando você tá numa aula? Não, eu tô anotando em cima da pauta aqui, né? Maravilhoso. Mas eu lembrei, puxando de um gancho de outra coisa, sobre essas desculpas também que as pessoas dão quando elas não querem se relacionar, quando elas não querem assumir, porque é um papel que você assume, né? Um compromisso ali, uma responsabilidade que você tem com o outro, se você quer construir algo. E aí vem umas desculpas, às vezes, que são esfarrapadas. Por exemplo, eu não tô no momento agora de um relacionamento, sabe? Eu não sei, eu acho que isso daí é um pouco esfarrapado. Alana, pessoa física e pessoa jurídica, sabe? De uma pessoa virar e falar assim pra mim: agora eu tô atolado da minha vida, eu não quero ter nada sério. Você não quer ter nada sério comigo, né? Então, assim, eu acho que é isso. Tipo, você tem que ser sincero. Eu não quero ter nada sério com você. Porque aí, daqui a pouco, sei lá, passa 2 semanas, a pessoa vai e conhece uma outra garota e vai querer assumir o relacionamento com ela, independentemente se tem a correria do trabalho, se tá morando em outra cidade, se tá fazendo outras 1000 coisas, entendeu? Então aí fica... primeiro que você se sente o cocô do cavalo do bandido quando você vê, cara, então eu não sou o suficiente, né? Que eu sou uma bosta, não tenho nada de bom pra oferecer pra essa pessoa, e daqui a 2 semanas ela conseguiu achar alguém que ela
ela conseguiu encaixar essa pessoa na vida dela, mesmo ela tendo trabalho, faculdade, cuida, sei lá, do cachorro, do papagaio, do periquito, entendeu? Então, assim, as pessoas vão arrumando muitas desculpas para não serem honestas com o momento de vida ou com os sentimentos dela em relação a outra. Eu sou essa pessoa, não quero um relacionamento agora, semana que vem. Eu até indico, se você, a quem tá me ouvindo, quiser encontrar o amor da sua vida, fica comigo, que você vai encontrar uma pessoa bem bonitona. Cara, Alana, posso falar uma coisinha sobre a tua fala? Eu amei. eu sou formada em sociologia. Aquelas, né, malucas. Alana, eu gostei muito da sua fala e vou falar por quê. Tem um vídeo, gente, da Tia Jut, vocês lembram dela? Aham. Sim, Claro. amo. Muito mesmo. E tinha uma frase dela, embora seja um pouco em autoajuda, eu não gosto muito de autoajuda, que ela falava sobre isso, sobre você flertar. E ela falava assim, que o flertar devia ser um jogo pra gente, devia ser uma coisa prazerosa. E quando alguém não te quisesse, não significava que você não tinha valor, significava que aquela pessoa não estava a fim de estar com você naquele momento e você ia procurar uma pessoa que estivesse. É claro que ela disse que isso seria o ideal seria você procurar essa pessoa que jogar com você, se sentir bem com a outra pessoa. Mas eu acho que essa questão, você falou sobre ser suficiente, e a gente sempre acha que é um problema conosco, né, de insuficiência mesmo. Qual que é meu defeito? Eu sou feia, a gente se compara com a pessoa que a pessoa conseguiu, aí eu sou mais gorda, eu sou mais magra, entendeu? E às vezes é uma situação muito metafísica, uma situação que como o papo fluiu, alguma coisa que muito específica naquela pessoa, que não necessariamente tem a ver com você. Eu sou, graças a Deus, muito incrível, eu pelo menos gosto de achar Y, mas eu gosto de pensar isso e ninguém me quer. Mas não porque eu não sou suficiente, porque não teve esse encaixe ainda. Total. Você falou disso, eu tenho uma amiga que ela ficou por muitos anos nessa, do tipo, todos os caras que eu me relaciono, eles firmam um compromisso com alguém depois de mim. Parece que eu sou, tipo assim, uma passagem pra eles encontrarem a pessoa. E ela falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque aí você fica um pouco maluca, né? Tipo, ainda mais quando você tá com muita expectativa, sabe? Eu acho que às vezes não tá nem rolando aquele... o papo não encaixou 100%, o beijo não encaixou 100%, o sexo não encaixou 100%, mas você tá tanto querendo fazer acontecer que você se agarra ao mínimo ali, sabe? A qualquer coisinha. E não é assim. Às vezes a outra pessoa vai falar, não fluiu com você. Nossa, você tá falando de uma situação que eu passei. Pode contar uma história pra você ou não? Conta. Gente, ela que pediu pra eu contar. Se não gostar... Adoro história, gente. Então, eu sou crossdresser, né? Eu sou um homem travestido. Esse termo me cancelaram na internet por usar isso, mas é o que eu sou um homem travestido. E eu me relaciono assim com as pessoas, não é uma coisa sexual somente. Eu gosto de usar maquiagem, gosto de colocar uma peruquinha, gosto de esboçar feminilidade e sair na rua. Eu gosto disso. Mas não é muito fixo. Uma hora eu quero sair com um shortão bem largão, então não é muito fixo isso tudo. Mas o que acontece comigo? Ninguém nunca saiu comigo para jantar. Ninguém nunca me chamou para um encontro amoroso. Nunca. O primeiro encontro que eu tive amoroso foi com um homem gay. Mas fora isso, nunca tive nenhum relacionamento, ninguém quis sair comigo, era sempre uma coisa muito sexual somente, sabe? E eu queria afeto, não queria sexo, sempre procurei afeto e não conseguia. Então eu conheci um rapaz, vamos lá, ainda vai que interessante, um rapaz que eu achei ele muito bonito, um rapaz preto, retinto, coisa mais linda do mundo, cara de rapper, nossa, dá água na boca só de falar que lembra dele. E aí ele propôs um encontro para mim que não fosse sexual. Mas o que aconteceu? Nós não tínhamos nada a ver um com o outro. Ele não fazia o mínimo por mim. Ele não se esforçava para manter contato nas redes sociais, que é uma coisa que eu acho importante. Mas só porque ele fez esse simples gesto que qualquer menina cis tem, que é o homem levar para jantar, eu fiquei pensando, gente, é a melhor coisa que eu posso ter. Você se apegou a isso, né? E comecei a depositar uma expectativa em relação a esse rapaz, que ele não podia corresponder. Então, por exemplo, ele não respondia as mensagens todos os dias, ele me deixava no vácuo, como diz o outro, e eu atrás dele. Por quê? Porque eu queria vivenciar isso de novo. Eu queria estar jantando com um homem bonito que não tá me vendo como objeto sexual. E aí? Isso. E aí que ninguém me quer. Mas eu tô feliz com isso, porque tem algumas situações sobre isso. Primeiro, eu sou borderline, né? A borderline é bem suave, mas eu tenho borderline. E o que acontece é que eu tenho um vazio existencial muito forte.
E eu faço um gatilho sempre, eu projeto esse eu na ausência de um afeto. Então, mesmo se eu estivesse numa relação, uma hora eu sentiria vazio, me sentiria. As pessoas não se sentem preenchidas a todo momento porque elas estão em um relacionamento. Então, eu estou entendendo isso comigo. Então, é um processo de cura que eu estou fazendo comigo, de entender quem eu sou, entender que esse vazio existencial vai existir em todo momento da minha vida. Cabe a mim saber lidar através da terapia, através do que a vida me oferece para que me cure. Quando eu ficava triste, eu falava, se eu tivesse, eu queria ter alguém para conversar aqui. Eu estava recalcando o que de fato me faz mal, que é o vazio existencial que eu vou sempre ter, esse vazio crônico, que eu sempre vou ter. Então, estou aprendendo as coisas, sabe? E ninguém me querer ter essa ideia de que eu já conversei no meu WhatsApp, você tem 2.500 bloqueados. Eu tenho 2.500 homens bloqueados que eu conversei e não deu certo. Eu já dei chance para pessoas que eu não daria, tentando encontrar esse amor, tentando encontrar esse lugar para esse pertencimento, como você disse, de construção, porque relacionamentos amorosos, casamento, são instituições financeiras. É sobre bem, é sobre você construir dinheiro com essa pessoa. Então, eu pensava isso. E hoje eu estou melhor em relação a isso. Ninguém me querer, ninguém me quer. Não é uma coisa ruim. Eu tenho que saber lidar com isso. Não é sobre mim. É sobre toda a minha estrutura. Eu sou um corpo preto, LGBT. Eu sou atravessada por várias questões. Eu tenho esse limbo de gênero que uma hora está vestido de mulher, hora está vestido de homem. Enfim. Então, eu tenho que entender isso e saber lidar com a solidão melhor, de uma maneira que não me fira. Tudo bem? É o que eu estou vivendo hoje. Tem uma amiga minha que a gente estava tendo uma conversa muito, muito interessante essa semana. A gente foi pra uma quermesse e aí a gente ficou bêbado de vinho quente, assim, não sei como a gente conseguiu. Essa minha amiga, eu conheço ela há mais de 10 anos. E eu chamava ela de... Vamos supor que o nome dela é Bruna. Aí eu chamava ela de Bruninha Guerreira, porque ela nunca desistia do amor. E ela sempre era essa pessoa que eu chamava ela de irmãos à obra. Ela reformava o cara, deixava a pessoa toda perfeita, assim, do jeito... E aí, nesse momento, o cara ia lá e semanas depois estava, tipo, casado com outra pessoa, morando junto. E ela era irmãos à obra, ela fazia reforma e entregava pro universo. E aí eu falava pra ela isso, acredita que um dia você tá acumulando aí pontos no universo que você vai ser recompensada. Você falou algo, Bira, que foi algo que me lembrou muito o que ela disse, assim, que é esse vazio que ela tinha, e ela achava que outra pessoa ia preencher. E ela falou que nesse momento, quando ela hoje ela tá casada e tal, e aí ela fala assim, o vazio continua em mim. É algo que é meu, e que outra pessoa não vai. E aí a gente entrou nesse papo que foi muito interessante, que era sobre... ela sempre confundia a paixão com a ansiedade dela. Ela achava que ela estava apaixonada, mas na verdade ela estava ansiosa para que a pessoa respondesse, para que a pessoa correspondesse à investida dela, que ela ficava focada, quase obcecada na pessoa, e aí ela queria só uma resposta, e achava que aquilo era paixão, e não era paixão, era ansiedade. E ela falou assim, hoje eu entendo completamente que eu era uma pessoa que eu era ansiosa. Eu não estava apaixonada. Eu estava com ansiedade. Porque, parando pra pensar, assim, no começo da minha vida, eu era uma pessoa muito ansiosa também. Tipo, deu certo? É isso, querido, vamos namorar. A gente ficou uma vez, foi um date bom, é isso, vamos namorar, vamos casar, já vamos junto. Qualquer coisa, em uma semana a gente separa e tá tudo certo. Eu precisava do compromisso, saber que eu tava amarrado a alguma pessoa de alguma maneira, que tinha alguma espécie de retorno ali, sabe? Que ia ter, que havia um compromisso. E era ansiedade, não era paixão, sabe? Quando eu me apaixonei, nossa, um momento romântico, né? Eu tinha na minha mente, por conta mesmo, igual a Bira falou, de filmes, de tal, que seria aquela coisa avassaladora, que ia me tirar assim, ó, pá, nossa, caraca. E aí, quando eu percebi que eu tava apaixonada, foi um momento totalmente assim, eu falei, caraca, eu tô me relacionando... Tipo assim, foi calmo, sabe? Eu tô me relacionando com essa pessoa, eu gosto da companhia dela, eu gosto da conversa dela, eu gosto de estar com ela, eu gosto do que a gente tá construindo e tudo mais. Só que não tem, é porque eu, assim, né, alguns relacionamentos de amigas que eu tive, que tiveram, né, que passaram eu acompanhando, com uma pessoa sempre solteira do grupo, que não tava relacionando com ninguém, mas eu via muita coisa, eu falava, eu não quero isso pra mim.
E o conceito que elas tinham de amor, sabe? Não, mas amor é isso mesmo, paixão é isso. Paixão é essa coisa assim, é briga, é discussão. Depois também eu falava, cara, eu não Gente, a quero Ana isso está pra falando a mim. verdade hoje, gente. Ela veio falar a verdade. Eu vim trazer fatos. Mas eu via, e assim, eu nunca tinha me relacionado, eu falava, será que é isso o amor? Será que é isso a paixão? É você, tipo assim, tá sempre se sentindo insegura, se sentindo enciumada, você não ter paz, entendeu? Porque você acha que qualquer hora você pode ser substituída por outra pessoa que vai apresentar outras características, enfim. E aí eu ficava, Tá sempre em gente, alerta, né? e uma coisa assim, é isso, sempre em alerta. Eu falava, eu não quero isso pra mim. Então, por eu ver muito de perto, eu acho que eu demorei pra um caminho aí de ter um relacionamento, assim, propriamente dito, né, estabelecido ali, estou no relacionamento por causa disso, porque eu me relacionei com poucos caras, eu não tinha nada a ver comigo, e aí eu tentava evitar de, tipo, entrar no... Nunca nem cheguei perto, né, pra falar a verdade, antes do meu namorado, de, tipo, nossa, eu cheguei perto, não. Do tipo assim, mas eu sabia o que eu não queria, então eu acho que isso daí é um caminho, sabe? Quando você tá querendo, por mais que você tenha essa pressão, eu tô num lugar diferente, né, da senhorita Bira, eu sei que ali a pressão às vezes vem muito mais forte, né, o peso que chega assim pra você é muito mais forte, né, do não se relacionar, mas pra mim era muito disso, eu não quero isso, então quando chegou eu falei, cara, tá do jeito que eu acho que vai ser legal. Eu não quero que a paixão seja algo assim que me desestabilize, que me coloque ansiosa, entendeu? E aí, olha só, que você falou do tempo, né? A gente começou esse assunto falando de, tipo, o período até firmar um relacionamento. Eu fiquei por muito tempo sem... estou namorando... Por muitos meses, que eu considero muito, né, gente? 7 meses sendo fiel a ficante. Aí chegou o momento que eu falei assim, caraca, será que eu tô sendo otária? Tipo, tá legal, tá muito maneiro, mas assim, o que eu tô fazendo? Tipo assim, será que tá na mesma vibe que eu? Ou será que eu tô idealizando uma parada que não tá acontecendo? E aí foi engraçado, né? Olha só como que a gente tem essa necessidade de uma pessoa virar e falar assim, por mais que esteja muito legal, ó, eu estou só com você. Né, a gente tem um relacionamento, a gente verbalizar, né, precisa a gente disso, precisa né? desses rótulos pra ficar um pouco em paz, porque eu lembro que quando chegou assim, em 7 meses, assim, eu falei, caraca, meu Deus, tô sendo fiel a ficante, meu Deus, aí veio aquele tipo, ai, será que eu tô perdendo meu tempo, o que tá acontecendo? E aí, eu precisei ainda, sabe, que viesse esse rótulo pra me deixar em paz, né? Mas é isso aí, demorei aí, 7 meses fiel a ficante. Nossa, eu amei. É muito interessante isso de como a gente espera que do outro venha esse conforto, essa calmaria, assim. Não, só o outro pode me acalmar. A palavra do outro é o que vai me deixar estabilizado, é o que vai me deixar calmo, assim. Então, é muito bizarro como a gente às vezes coloca muito esse peso no outro, sabe? E continuando... tem uma questão aqui que eu pensei sobre... não sei se se faz sentido isso pra vocês, mas eu sinto muito pelos ouvintes do Controle Y, que são pessoas que buscam muito serem surpreendidas pela vida, que querem exatamente essa coisa que a Lana falou, que seja uma paixão arrebatadora, que seja... E pra você ser surpreendido, você tem que estar distraído. Então, veio e... Meu Deus, é a melhor coisa da vida. Dali eu não esperava. We found love in a hopeless place. Vem dali. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas são hipercontroladoras hoje em dia. Tudo tem que estar equilibrado dentro do nosso controle, dentro da nossa expectativa. Tudo vai acontecer nesse momento que a gente quer que aconteça, porque tem que estar dentro da... Porque a gente não quer criar expectativa e se frustrar. Como que a gente consegue se surpreender querendo estar sob controle sobre tudo, assim, ao mesmo tempo? Vocês acham que é possível? Você acha que é possível se surpreender estando no controle de tudo? Acho que não. Até porque a gente não tem muito controle. A gente acha que tem controle, né? Até que chega alguma coisa que faz assim no nosso mundinho, sabe? Esfrega na nossa vira de cara. cabeça pra baixo. Ainda mais se A própria pandemia, né? a própria pandemia.
A própria pandemia veio aí, tipo assim, tirou todo mundo ali do eixo, né, em tudo, em relação a um monte de coisa. Mas eu acho que é principalmente isso, quando a gente... É foda, porque às vezes acontece uma situação na nossa vida que a gente não pode fazer absolutamente nada a respeito. E aquela situação vai virar o nosso mundo de cabeça para baixo. Às vezes é uma coisa assim, familiar ou em alcance maior, aí uma pandemia que seja. E assim, agora trazendo isso para o lance da surpresa, né? Vou voltar um pouco, né? Quando você é muito você é um virginiano da vida que acha que pode controlar tudo, Y vai saber, porque agora ele está uma pessoa que estuda mapa astral. Tem pessoa que quer ter o controle de toda a situação e eu acho que não deixa que o outro faça alguma coisa que vá invadir o seu mundinho, sabe? Tem gente que vive ali numa redoma e que não gosta que nada afete, sabe? O dia a dia, as relações. Eu não sou essa pessoa, não. Eu acho que eu não tenho muito lugar de fala nessa questão do controle, não. Às vezes até tenho, não sei, né? Mas você que devia falar, né? Já que você não é controle Y, acho que você poderia falar. Sim, eu sou muito a pessoa... Aquela que não tá falando nada com nada, só joga a bola. Passa a batata. Mas posso fazer uma pergunta? Pode. Por acaso, você é aquela menina do meme da Globo? Sou. Ai, eu tava tipo, a gente eu amo esse filme. Aí, ó, esse é um meme que saiu totalmente fora do meu controle. E assim, vou dar um exemplo disso. Foi uma brincadeira, né? Ali virou ali uma esquete, era uma parada totalmente no mundo da imaginação, da comédia e tal. Só que até hoje eu recebo mensagens de gente falando sério comigo. E aí eu tenho 2 caminhos, 3, né? Ignorar, responder pra pessoa, não, meu filho, eu não sou... Eu posso ser, né, ter algumas coisinhas, mas eu não sou doida nesse nível de achar que eu vou criar uma nova emissora, entendeu? Ou então eu percebi que é melhor deixar pra lá, entendeu? Porque tem pessoas que até hoje acham real que eu tava falando sério. Aí vem comentar nos meus posts, sabe? E a Globo, kkk. Eu tô assim, gente, faz muito tempo, né? Deixa a Globo descansar. Desculpa fazer esse gatilho, você perdoa? É porque eu tava Eu posso ser, então, academicista aqui um pouquinho? Pode, então, por favor. A pergunta do Y é muito interessante e ela vai esbarrar num grande dilema que foi proposto por Maquiavel, em primeiro lugar, que era Ai, que chique, né? Gente, não, é o episódio mais erudito do controle Y. Falar isso, eu fico triste. Eu sou bem popularzinha, eu gosto de ser popular, não gosto de ser erudita, não. Eu estou citando isso porque eu quero que quem está escutando, isso é interessante. Tudo que você pensou, tudo que você pensa, Y, alguém já pensou no passado. Então é bom que a gente coloque de onde vem esse pensamento, como está sendo posto na história da filosofia. E esse é de Maquiavel, que é a grande dicotomia de liberdade e segurança. Nós não podemos ter, então Maquiavel já estabeleceu isso, que nós não podemos ter os dois. Ou você tem segurança, ou você tem liberdade. Depois, o próprio Bauman vai escrever o mal-estar da pós-modernidade, em que ele fala isso, que na pós-modernidade nós temos mais liberdade do que segurança. Isso traz o nosso mal-estar. Ele está fazendo isso respondendo Freud, que escreveu no século XX, sobre o mal-estar da civilização, que é a modernidade que nós falamos aqui, com esses 3 pilares, que tinha mais segurança que liberdade. Então, essa é uma resposta, você fez uma resposta, Y, você fez uma pergunta, desculpa, Y, que não tem resposta na história da filosofia até hoje. Uma questão levantada em 1400 até hoje não tem resposta, e você está colocando isso pra gente. Olha como é rica, ou como é rico o seu pensamento, muito bonito, e não tem resposta. Por isso que eu me enrolei. Por favor, gente, peguem esse pensamento aqui. Eu falei, a Alana que vai responder, eu vou ficar caladinha aqui. Vocês, por favor, poderiam ter uma resposta para essa pergunta de mais de 600 anos? Onde é que eu tô, meu Deus? Eu quase que eu falei assim, gente, tô travando aqui. Caiu, sabe? trajando. Rapidamente. Sim, porque eu penso nisso também, porque esses dias eu tava recebendo... Eu recebo muitos casos de pessoas, principalmente eu fui anônimo no meu podcast, no meu Instagram,
E aí, nesse período que eu era anônima, acho que as pessoas se sentiam muito confortáveis de desabafar comigo. Mandavam uns casos que estavam passando e tal, não sei o quê. E é muito engraçado que muitas pessoas vão no aplicativo, ou no Grindr, ou no Tinder, Happn, enfim, todos esses daí, conhecem pessoas, dão matches, curtem até, passam pro Instagram e fica só naquela coisinha de conversar, flertar. E aí a outra pessoa fica falando, e aí, vamos sair? E aí, quando que a gente vai sair? E a pessoa não quer. Mas isso não necessariamente significa que ela não está afim da pessoa. Ela está afim, mas ela está mantendo sua segurança de alguma maneira ali. E tá ali também nutrindo uma necessidade, que é de sentir bem, de sentir que tá paquerando, que tá flertando, que tá viva, mas que não vai executar. Então eu vejo também muito isso das pessoas que estão nesse momento que totalmente bagunçada da pandemia, mas que é isso, assim, de tentar ter essa liberdade, mas dentro de um controle. E aí essa coisa que não existe, que fica falsa, que fica meio cansante, maçante. Por isso que muitas pessoas estão com essa relação com o aplicativo de pegação, de que entram lá e virou, tipo, já sempre foi um catálogo, mas virou algo muito mais frio ainda. De que, tipo, não vai sair nada de lá, mas eu ainda estou lá. Por que eu tô lá? Se eu sei que eu não vou sair com ninguém? Mas ainda estou. Mas aqui, eu acho que todo mundo já passou por essa fase também de não querer, assim, levar pra frente, mas querer ter o ego massageado, né? Eu tenho amigas que estão em relacionamento fechado, monogâmico, e ainda assim, dentro do relacionamento, abre a famosa caixinha de pergunta e, tipo, o namorado dela é super de boa com isso, porque ela quer se sentir, sabe? Desejada. Desejada, sabe? As pessoas ainda têm desejo em mim, ainda sentem desejo, ainda me acham gostosa, ainda têm interesse em mim, mesmo eu estando namorando, e não vai pra frente, entendeu? Ela não dá trela, ela não dá mole, é respeitosa com o relacionamento, mas ainda pega nesse lance da massagem do ego, ainda tem essa necessidade. Cara, a gente se pega nisso em vários momentos, de postar uma foto. Por que a gente tá postando uma foto, uma selfie ali? Exato. A gente quer um biscoitinho, cara. A gente quer que as pessoas, sabe, nos elogiem. Entendeu? É isso. E eu acho, Bira vai até poder falar melhor sobre isso, que rede social, né, mudou muito, principalmente nesse lance de você se relacionar, de você flertar. Eu acho que... Eu participei, né? Bira falou que foi no Noia. Eu acho que eu fui umas 2 semanas antes de você e a gente falou sobre clichês. Clichês ruins. E entrou muito nesse lance aí da internet, de você... como os stories, eles agora são uma ferramenta de estudo comportamental das pessoas, né? Eu fiz no meu Instagram uma sequência, não sei se o Y viu, né? Foi uma sequência de reels. A pessoa solteira, recém-solteira. Que foi traída. A pessoa que acabou de levar um chifre. A pessoa que acabou de... A pessoa que começou e não pode namoro, assumir, né? Não quer falar que tá namorando, mas não quer, entendeu? Tá ali no fiel a ficante. E como que a gente consegue fazer esse tipo de observação pela rede social? Já virou assim, o comportamento, ele já adquiriu ali alguns traços, né, da pessoa. O recém-solteiro, ele é tão fácil de ser identificado, não é? Ele é muito fácil. E assim, se você for pensar, como que a gente fazia essas identificações antes da internet? A pessoa tinha que ir pro bar, ela tinha que falar, oi, estou solteiro. Ela não tinha ali um bumerangue com uma caixinha pra postar, né? Então, assim, é doido pensar, né, no tamanho que a rede social tem nas nossas vidas, nas nossas relações, o que não responder uma mensagem pode significar, ou que, tipo assim, você tá ficando com um cara e aí você posta uma foto e ele foi o único que não curtiu. Por que você não comenta nas minhas fotos? E a gente, igual a Bira falou que o cara que você saía, né, ele te deu esse afeto de jantar, mas ele não
não correspondia em nada no virtual com você, de comentar, de mandar uma mensagem. Isso tem um peso tão grande, né, pra gente ter uma resposta, um significado grande, né, nas nossas vidas, nas nossas relações. Se uma pessoa não comenta, se o cara que você tá ficando há 4 meses, você posta uma foto e ele não comenta a nossa foto, qual que é o teu problema? Descaso. Você não quer que os outros muito bizarro vejam isso. que, sabe? E o pior que isso é uma discussão que é muito foda, assim, porque implica na sua relação que você tem, se você... Por exemplo, eu sou uma pessoa que esses dias eu tive um insight na terapia, que eu sou a pessoa que responde muito rápido o WhatsApp. A pessoa me manda o WhatsApp, gente, eu respondo na hora. Eu respondo muito rápido. Eu tenho 2 amigas que são desse jeito. O resto das pessoas demoram muito, tem um tempo dela e tal, não sei delas e tal. O meu namorado atual é muito estranho, assim, porque a gente tem esse descompasso. Ele é 0, tipo assim, de responder rápido. Às vezes eu tenho uma dúvida ali, não sei o que ele não responde na hora. Tipo, ele vê horas depois. E no momento... Hoje eu entendo isso, esse descompasso. Mas no momento da paquera... É muito complicado, porque parece desinteresse. Porque a minha necessidade é que, tipo, eu respondo rápido. Eu sou uma pessoa que tô ali, respondo rápido. Eu não gosto de ter mensagem ali pra responder. Eu já respondo na hora e tal, não sei o quê. Se você ver meu WhatsApp, você vai enlouquecer. Ai, gente, eu não consigo ver notificação, assim. Eu preciso responder na hora, assim. Eu entro, não sei, eu respondo de qualquer jeito. E ele não. Então, a paquera foi um pouco... Foi natural, mas foi truncada. Em vários momentos eu me sentia inseguro. E achava que era normal. Você deixando assim. acontecer naturalmente, enlouquecendo. Deixa acontecer naturalmente. Não, jamais. Eu odeio isso. Odeio de acontecer naturalmente. Porque não acontece. Parece que... É estranho isso, mas... Eu tenho a sensação de que a relação tem que ser 50-50. A pessoa tem que ir 50-50 pra dar 100. Eu sempre sentia que eu tinha que dar 70%. A pessoa tá lá confortável nos 30 e construir a relação, entre aspas. E era muito confortável pra outra pessoa. Mas agora, uma dúvida. Não sei se você tá falando desse relacionamento em questão. Porque agora não. Às vezes acontece de uma pessoa, ela não ter esse mesmo timing que você virtual. Ser um low profile da vida, entendeu? Que vai responder... Sim, meu namorado, pegar low de manhã profile. e responder no final da tarde. Mas, pessoalmente, ela entrega tudo que você... tá imaginando, tá esperando, ela é presente, ela é atenciosa, ela vai sair na rua, ela vai sair de mão dada com você, ela não tá querendo esconder você de ninguém, ela tá te apresentando pros amigos e pra família, aí fica uma lacuna, que é a lacuna da rede social. E você chega com os 2 pés na porta do que tipo, por que você não posta uma foto comigo no feed, entendeu? Não, a primeira vez que ele postou uma foto comigo, gente, eu quase soltei fogos de artifício, mas não demonstrei, mas minha vontade era tipo assim, vou comprar um rojão. Inclusive teve um caso que foi muito engraçado, que eu mandei mensagem pra ele e ele não me respondeu naquele dia. E aí eu já... Caralho, filha da puta do caralho dos infernos, eu já vou conversar com outras pessoas, que eu não vou ficar demandando toda a minha energia pra só uma pessoa, porque aí eu fico ansioso e tal, não sei o que, já vou conversar com várias maluco, pessoas. Né? Desgraçado, tá achando que eu sou otário, não sei o que, babá. Aí ele mandou uma mensagem assim, ai, desculpa, tô numa correria aqui, tô agarrado no trabalho, vamos vamos sair quinta? Tal, não sei o que, pensei da gente ver tal coisa, aí eu assim, deletando surto, né, no Twitter, que xinga deletando surto. Cara, é muito comum, né? Por quê? Porque haja terapia, né? Pra tentar entender a nossa cabecinha. Gente, eu tô fazendo análise, foi onde eu me encontrei ali. Aí eu comecei a me entender melhor, assim. Mas você tá fazendo Tô fazendo análise. Nossa, melhor coisa que eu fiz na minha vida. Não, eu não tô fazendo nada, não. Tô ótima, entendeu? Eu tô ótima. Ai, gente. Eu acho engraçado, gente. não, porque algumas pessoas, eu entendo que tem gente que fala na brincadeira, mas eu não sei, de alguns lugares fogem. As pessoas confundem, falando desse negócio de terapia e tudo mais, que tem uma confusão, não sei se é na zoeira ou não, em relação a processo criativo. Tipo, tudo que eu faço, às vezes é um personagem. Ai, Alana, nunca procure tratamento. Eu falei, caralho, gente, porra!
inferno, sabe? Ai, que você nunca passe. Ai, obrigada. Como que eles disseram? Doutora Nise, por existir. Obrigada, Luta antimanicomial gente, também. mas assim, aí eu fico assim. Aí algumas pessoas até perguntam pra mim: você não se incomoda? Eu falei, cara. É uma maneira de eu exercer minha criatividade ali. Se estão entendendo isso de outra forma, aí já não é um problema meu, né? Mas eu fugi totalmente agora do assunto. Nem sei do que a gente tava falando. Desculpa. Tipo, você falou isso do... Que você... Que as pessoas falam que é uma maneira de você ter um escape, de você pegar essa brincadeira e tal, não sei o quê. E liberar, tipo, em forma de criatividade. Tem pessoas que vão enxergar isso de outra maneira, sabe? Que é muito bizarro. Então, quando a gente olha nesses primeiros momentos, principalmente de redes sociais, a gente se projeta muito no outro. E aí eu olho e eu fico pensando muito nisso, assim, de tipo de... Como que cada pessoa é muito única, como cada pessoa fortaleceu essa personalidade, como cada pessoa lutou pra caralho, se fudeu pra poder desenvolver e entender como que é, não se apaixonar, não se amar, que aí já é demais. Mas, tipo assim, começar a se entender, e aí chega outra pessoa e bota em xeque isso, sabe? Tipo, eu acho que a gente tá mais mesquinho com relação a isso. Tá mais, tipo, não toque nisso. Não, eu não vou abrir mais. Bate até com o que o Bira falou, que é disso, não tem necessidade. Eu tô me fudendo aqui, tô fazendo terapia, análise e tal. Não preciso. Então, ou você vem comigo pra me agradar, pra ser legal e tal, não sei o quê. Ou não, sendo que, na verdade, não, a relação não é isso. A relação vai ter problema, a relação vai ser uma merda. A relação pode ser essa pessoa que é meio psicopata. Pode ser essa pessoa que não descarrega essa loucura, entre aspas, aí, da luta antimanicomial, de maneira criativa. Mas que descarrega no outro. Demandando no outro uma ansiedade e uma demanda que que nem você vai cumprir, que ninguém vai cumprir isso. Você tem que terminar com a pessoa, cada um pro seu lado, a pessoa é doida, você não vai ficar com a pessoa doida. E você falou o seguinte, assim, ó, que a gente tá projetando o outro. Isso é verdade, isso acontece, é muito ruim a gente se projetar. O pai se projeta no filho, né? A vida é uma projeção, isso é muito ruim. Mas eu não concordei com o que você falou. Posso falar que eu vou te cancelar no Twitter? Eu vou sair daqui e vou te cancelar no Twitter. Você falou assim, porque a gente quer que o outro pense como nós. Eu acho isso fundamental. Gente, eu acho fundamental a outra pessoa ter pontos com você, é o que sustenta a relação. Por exemplo, eu não fico com um homem de Sagitário, mas isso é só um detalhe. Fico até chupo, mas eu não caso. E não fico com quem... não sei se eu posso falar isso, porque... Pode falar, Lana, ou não? Pode! Aqui é um espaço seguro. Eu não conheci o Controle Y, porque eu não sou da mundo da internet, eu não entro na internet. Eu acabei de falar com meu amigo, eu tô gravando o podcast Controle Y. Ele falou assim, gente, eu amo o Y, manda ele mandar um beijo pra mim. É o Igor, manda um beijo. Igor! Beijo, Igor. Por que eu quero um namorado? Eu quero um relacionamento hoje, um homem na minha vida, pra sair comigo conhecendo restaurantes, é meu maior hobby. Conhecer novos restaurantes, é o que eu gosto. Quando o cara não come carne, ou ele é muito fresco para comer, você vai diminuindo as possibilidades que eu posso ir. E de ele apreciar aquela comida, sabe? Por exemplo, quem não gosta de agridoce, o meu prato favorito é bife à parmegiana, e é o meu carro-chefe. E se eu ficasse com um cara que não gosta de comida agridoce, ele não ia comer o meu bife. Então ele não pode comer carne, ele tem que comer carne, não pode ser vegano. E outra coisa que eu posso falar, mas é essa situação que eu tô passando na vida, sabe? Então eu acho que assim, a gente tem que combinar com a pessoa, a gente tem que ter uma visão de vida parecida. Eu acho que isso é essencial para o teu relacionamento. Eu fico brincando sobre Kim Kataguiri nas minhas redes sociais, imagina eu com Kim Kataguiri, a gente não tem nada a ver um com o outro. Só complementando, Bira. Kim Kataguiri. Meu Deus. Eu acho que eu entendi depois de um tempo que a gente pode ter gosto diferente, mas visão de mundo não tem como ser diferente. Não tem mesmo. Você não falou nada errado até agora, Ana. Ai, meu Deus, tô sendo aclamada. Não, mas falando sério, eu percebi isso, que tipo, você pode ter, eu, Bira e Y, a gente pode ter gosto diferente em relação à música, em relação, né, a várias coisas. Assim, a tua régua,
a régua do Bira tá até um pouco mais assim, né? Em questão de, tipo, o gosto da comida já você não passa, né? Nesse lance. A pessoa, ela tem que curtir um agridoce, né? Mas, assim, indo para um macro da coisa, eu acho que é aceitável você se relacionar com pessoas de gosto diferente, porque aí, né, o mundo é isso, é você se relacionar com outros diferentes. Mas, com a visão de mundo, agora, você dividir o mesmo teto com uma pessoa que tem uma visão de mundo totalmente diferente da sua, que, tipo assim, tá defendendo bandeiras contrárias a que você acredita, como que você ama uma pessoa dessa, cara? Não, realmente, não. Eu me equivoquei, Ai, Bira. Jesus falou, amai os vossos inimigos, mas assim, amar também é manter distante. Então, assim, você lá e eu aqui, entendeu? Amar também é não matar, você concorda? Amar também é não matar. Com certeza. Não, Totalmente. imagina eu com uma gay que, sei lá, é evangélica. Aí, você falou que eu ia falar, mas eu não podia pra não assustar meus fãs. Mas eu vou, Deixa que agora ele não, é eu vou explicar, cancelado. então. Com tudo, Bira vocês- colocou aqui no chat pra mim ler. Falou assim, por favor, Y, lê aqui pra mim. Aí eu comecei a ler, é isso. Não fui eu, entendeu? Não fui eu. Mentira, gente. Eu vou falar, então. Todo mundo, quem me acompanha sabe que eu tenho muito respeito pela religião e acho a religião uma parte muito importante da vida, mas não tem como eu me relacionar com uma pessoa crente em Deus. Por quê? Porque quando você acredita em Deus, a forma de você ver o mundo é diferente. Por exemplo, vamos fazer uma infeliz hipótese que um parente meu, minha mãe está com câncer terminal. Uma pessoa que acredita em Deus, ela vai falar o quê? Não, vamos rezar, não, ela tem chance. Para mim, não tem. A ciência falou, acabou, não tem que fazer nada. Eu vou sair do hospital, o médico falou, sua mãe está com câncer terminal, ela tem 3 meses de vida. Essa pessoa crente, ela vai sair, vai rezar, vai chorar, vai sofrer, vai pedir a Deus. Eu vou sair, vou procurar um plano plenário. Tá entendendo? Então, não tem como eu ter esse relacionamento com essa pessoa que tem fé. Não tem como. Você acha que não tem como você alinhar ali? É porque eu tenho religião e o meu marido, né, ele é agnóstico. Então, assim, cada um aí no seu quadrado. Por exemplo, aqui eu sou espírita. Aí eu faço um estudo de evangelho. Eu não chamo ele pra participar, entendeu? Porque eu sei que aquilo ali, né, eu acho que seria muito chato da minha parte eu ser aquela pessoa, vem cá, ó. Aqui, ó, você não acredita em nada mesmo? Nossa, você não vem aqui, ó, vem aqui comigo e tal. Mas assim, isso daí é pra mim. Eu acho que eu ainda consigo manter, né, essa relação e ele também, né, respeitando. Eu imagino que pra ele, às vezes, possa ser até mais difícil. Uma pessoa que é agnóstica, às vezes eu tô lá, assim, no meu momento espiritazinha, né, menina que cresceu. Nossa, e olha que... Só um pouquinho, né? Não vou nem afundar muito em religião, mas eu cresci num lar espírita, né? Então, e aí o povo acha que só a igreja evangélica, só o catolicismo que ele coloca a culpa espírita, né? A culpa cristã nas suas costas. Gente, eu falo, cara, eu até os meus 17 anos, eu tinha medo de, tipo assim, receio de, eu vou dar um beijo na boca e o espírito vai contar pra minha mãe. A gente era eu deixei de viver, sabe? Por causa de... E esse era o meu medo, tipo, o espírito vai falar com a minha mãe. E aí depois que você amadurece, você entende algumas coisas. Eu fui separando, sabe, conseguindo separar, mas isso é um processo ainda, não tá concluído. E eu falava, gente, o espírito tem mais o que fazer do que falar pra minha mãe que eu tô lá beijando na boca de um garoto numa feirinha. Um guia, entendeu? né? Um guia, Mas, assim, tipo, de na época... milhares ali, ajudando milhares de pessoas ali da nave Santa Esmeralda. A Lana tá beijando. Na época, isso tinha um peso pra mim que vocês não têm noção. Eu fui uma pré-adolescente chata de nóia, entendeu? De achar que tudo que eu tava fazendo, um passo que eu dava virado, nossa, eu tô fazendo coisa errada. E aí hoje eu fico falando assim, cara, eu não sei se eu deixei de... Eu com certeza deixei de ter algumas experiências pelo medo, né? Uma culpa cristã que veio bem forte. Mas aí depois eu fui entendendo, isso daqui, mesmo hoje, né? Mesmo se hoje que eu não carrego tanto, eu já não faria, porque eu acho que isso daqui não combina comigo. Mas tal coisa, aquilo ali eu faria com os meus amigos ali com 17, 18 anos, né? Só que, enfim, fui aí pra religião, mas Bira falou que não consegue, por quê, né? Alana? Então, é que eu acho que... Desculpa, fala aí, Y. Não, só uma coisinha, que eu acho que tem acordos inegociáveis.
Todo mundo tem o seu que é inegociável. É isso que eu ia falar. Isso. Primeiro o que eu ia dizer exatamente foi o que o Y disse. Cada pessoa é cada pessoa. E relacionamento, gente, é concessão. É um cedendo para o outro, é um acordo, sabe? Então, é o que me incomoda especificamente, e talvez você não incomode. Por exemplo, sobre gostos especificamente, a pessoa pode gostar de rock, mas você quer ser acompanhado, aí você não gosta de rock, aí você faz uma concessão. Não, eu vou com você no show, mas você tem que gostar de ir ao show. Você entende o que eu quero dizer para você? Uhum. Você tem que gostar, então a pessoa para se relacionar comigo, ela tem que gostar de comer. Imagina, minha avó, por exemplo, ela não gosta de comer fora, ela não gosta de experimentar coisa nova. Não daria para me relacionar com minha avó amorosamente dessa forma. Eu quero. Perceba o que eu quero dizer para você? Porque a Lana, você não tá querendo a Lana, você não tá na sua ideia procurando um homem para te acompanhar em restaurante. Eu já estou. Você entende que é muito totalmente. Eu acho que esse ponto que vocês levantaram aí é do inegociável. É tipo um ponto. Né? Questões inegociáveis. É isso. Não tem nem o que falar, é verdade, gente. Tô assinando aqui a minha cartinha de. Tô me redimindo aqui publicamente. Respeitando os pontos inegociáveis. Eu tava com alguma coisa na cabeça, mas eu acabei me esquecendo agora. Você falou de rock? Eu já fui em cada buraco, em cada salinha com uma portinha desse tamanho que você entra. Cada lugar insalubre, né? Senhora. Queria muito agradecer a participação desses revolucionários aqui, dessas pessoas que estão movimentando as novas regras de cidadania, que inclusive movimentaram tanto que a gente acabou nem seguindo a pauta, não saímos da primeira pergunta, mas acabou sendo muito legal. Queria muito agradecer a Alana. Eu que agradeço, Y Bira, gostei muito da conversa, achei de verdade enriquecedora, aprendi muitas coisas. Anotei aqui o lance da pós-modernidade, eu vou estudar, entendeu? Vou me matricular no curso de sociologia, eu vou ficar insuportável indo de mapa astral. Imagina, eu aprendendo sociologia e mapa astral junto, como que vai ser? Mas muito obrigada, quem quiser me seguir é @alanitia no Instagram e no Twitter. E também, quem quiser ouvir um podcast para desopilar a mente, entretenimento, nostalgia, histórias, dê uma chance ao Helena, o podcast tá pronto. Eu amo, um dos meus podcasts favoritos. Amo muito. A terceira temporada já tem data, aquele, né, que dá uma exclusiva aqui, já tem data pra terceira temporada. Você vê como eu sou uma péssima podcaster, né? Nós voltaremos, encerramos a segunda temporada e voltaremos no dia 10 de agosto com a terceira, mas se você quiser ouvir episódios extras, o Apoia-se continua. Valorize o trabalho da sua criadora de conteúdo. Perfeito. Queria muito agradecer ao Bira. Ai, meu Deus. Já acabou? Senhorita Bira. Já acabou, Y? Não? 1h10, 1h10, pelo amor de Eu Deus. queria ficar aqui o ano todo conversando com você e com a Alana, que eu amei a Alana muito. Alana, foi um prazer conhecer você. Que podcast divertido, gente. Eu amei mesmo. Muito obrigado por esse convite. Relembrando vocês, eu sou senhorita, meu nome é Bira, mas me chamam de senhorita Bira porque, não sei até hoje, porque o meu arroba é senhorita Bira, acharam que era meu nome, mas não é, é um usuário. Ninguém chama Alanitia ou de Alanitia? Chamam de Alanitia? Algumas pessoas que vieram da internet me chamam, mas assim, acontece. Você vai carregar o senhorita pro resto da sua vida, né? Senhorita Bira, @senhorita Bira, tudo extenso, no Instagram e no YouTube, o algoritmo da para eu falar sobre semiótica e sociologia. Faça o meu curso de sociologia, em outubro tem turma nova. Muito obrigado por esse convite, por essa conversa tão gostosa, que deixou meu coração quentinho. Deus abençoe todos nós e que nós sejamos felizes. Um beijo, minhas amizades! Odeio religião. Deus abençoe você. Uma explicação no meu canal, no vídeo de Marilyn Monroe e Jesus Cristo. Assiste lá. Amo. Ai, que tudo, quero ver. É isso, gente. E no final, a gente não respondeu a única pergunta que foi feita, que é o timing. O timing é: confie no seu coração, veja se você não está com ansiedade, veja qual que é o seu acordo não negociável. Que mais? Se você gostar de manigona bem gostosa, como vem com uma banana juntas. Senhorita Bira.